O tema do retiro, por época de carnaval deste ano, é um tema que fala da comunidade. Eu fiquei na incumbência da comunidade servidora, mas o Senhor já tem nos falado ao longo desses anos do testemunho da igreja em uma localidade. Eu tenho certeza de que aquilo que você ouviu ontem da parte do Derones é algo que de repente só renovou a sua fé. Não sei quanto tempo que você se reúne aqui nesta comunidade, como igreja na localidade de Vitória ou em Serra, mas eu tenho certeza que o Senhor tem falado sucessivamente aos nossos corações. Então o tema, quando diz que chamados para sermos semelhantes a Jesus, isso é algo profundo, é algo muito sério, é algo que nos leva a uma reflexão. E eu quero dizer que este tema é bíblico. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, diz que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então eu fui feito à imagem e semelhança do Senhor. E isso transfere para mim, individualmente falando, uma responsabilidade muito grande. Mas o tema não está somente nesses chamados para sermos semelhantes a Jesus. Existe algo dentro do tema também que fala da palavra vocacionados para servir. Vocacionado, aquele que tem vocação, tendência, que tem chamado. Ela vem da origem do verbo latino vocare, que quer dizer chamar. Vocação é o que temos de melhor a oferecer, seja onde que você trabalha, seja onde que você estuda, seja onde que você resida, é o que temos de melhor a oferecer, com alegria, sem peso, sem esforço. Então nós somos vocacionados a servir, servir com alegria, servir sem peso. Eu separei aqui um texto da palavra para servir como texto base. Eu gostaria de ler esse texto junto com a comunidade. 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos usar alguns versículos e algumas referências bíblicas, mas este é o texto base. Inclusive nós tivemos uma ministração abençoada do irmão Júlio, e ele usou também esse texto bíblico como base da sua pregação. Mas é algo muito interessante. 1 Coríntios capítulo 12, de 12 a 31, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos.
Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não preciso de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esse damos muito maior honra. Também os que nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestre, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Essa mensagem e o tema fala acerca da comunidade. Mas eu quero dizer a você que Deus, Ele quer falar também individualmente a cada um de nós. Quando Paulo faz essa comparação, ele quer nos ensinar justamente isso, que nós somos membros uns dos outros, nós precisamos uns dos outros. E eu quero falar de forma individual, para nós entendermos isso de uma forma coletiva, como comunidade. Nesse texto, ele fala das funções. Cada membro tem uma função. E é interessante, quando nós observamos a nível de comunidade, algumas pessoas, elas ainda não encontraram qual é a sua função no corpo. E nesse retiro, é interessante que você entenda, que você peça ao Senhor para te dar esta visão. Qual é a minha função no corpo? Versículo de número 31 diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Você tem procurado? Ou você é uma mera espectadora ou espectador? Nós devemos procurar. Ao longo da
27 anos caminhando aqui com os irmãos, eu tenho procurado com zelo o meu melhor dom. Quero dizer a você que pelo menos um dom você tem. Pelo menos um dom você tem. E esse dom, ele precisa ser exercitado. Mas você pode pensar também que você não tem capacidade. Talvez você pense que você é inútil. Mas vamos atentar para o versículo de número 22. Paulo nos falando, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Então, se você se acha fraco, entenda nesta manhã que você é necessário. Você é importante, que você tem valor, e por isso você precisa despertar para a função que o Senhor te escolheu, aonde que o Senhor quer te usar. Mas nós não podemos também deixar de pontuar que ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Aqui nós estamos com várias pessoas, vários profissionais, universitários, médicos. Na igreja, como o irmão Derones falou ontem, estamos no mesmo patamar. Não é porque você tem um título, não é que você se formou, que você é melhor do que fulano, beltrano ou ciclano. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 20, no versículo 26. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Não tem melhor. Não tem o bam. Tem o servo. Tem a serva. E é por isso que o reino de Deus, ele é diverso. O membro que parece ser mais, menos, ele é mais para Deus, porque ele é necessário. Eu costumo às vezes falar com Isaías. Isaías tem uma função importantíssima entre nós. O irmão Isaías é um irmão de oração. E se você pegar aí, você que tem, né, que você está nos grupos, onde que esse irmão toda manhã faz uma oração em prol da igreja. Ele é necessário. Aí você vê Isaías aí no pescocinho, é bênção pura. Nós precisamos valorizar isso. Uma outra irmã, e eu estou citando essas pessoas aqui, irmãos, para a glória do Senhor, mas uma irmã que eu me espelho, que eu glorifico a Deus pela vida dela, é a irmã Francis. Eu nem vou arriscar dizer a idade de Francis, mas olha, quando eu olho para Francis, eu falo, Senhor, eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar. Porque essa irmã, ela joga nas 11. E às vezes é o 12º jogador também. Onde que pensar em alguma coisa, Francis está. Isso para a glória do Senhor. Precisamos entender essas coisas, irmãos.
Precisamos trabalhar ou deixar Deus trabalhar isso em nós. E eu tenho certeza que neste retiro o Senhor está dando a oportunidade para cada um de nós. Individualmente falando, como comunidade, nós precisamos entender estas coisas. Com base para servirmos, eu extraí aqui 3 ferramentas. 3 ferramentas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que eu acho que são fundamentais no serviço do reino do Senhor. Fé, amor e perseverança. Essas 3 ferramentas, eu digo a vocês porque no momento que eu estava, em todo momento eu estava ministrando isso para mim, porque primeiro a palavra ela fala para mim, para depois falar à igreja. Em todo o tempo eu estava, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas eu quero dizer aos irmãos que eu me esforço em estar dentro desta linha de raciocínio que eu estou aqui compartilhando com os irmãos. E não é para me aparecer, mas a alegria do servir, a alegria de estar contribuindo com o reino. E para mim, essas 3 ferramentas, elas são realmente fundamentais. Pela sequência que eu coloquei aqui, fé. Não há como servir a Deus sem fé. É impossível servir a Deus sem fé. Aliás, em Hebreus capítulo número 11, no versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, servindo com fé, nós acreditamos na salvação e libertação de pessoas. No exercício da fé, servindo com fé, eu acredito. E é por isso que nos grupos familiares, nas reuniões gerais, nós precisamos ver pessoas sendo tocadas, sendo libertas, sendo salvas, porque é através da nossa fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção do fato que nós não vemos. É pela fé que eu vejo os meus filhos libertos e salvos para a glória do Senhor. É pela fé que você vai acreditar que o seu esposo, que a sua esposa vai ter uma experiência, aquele que ainda não teve, de libertação e de salvação. É servindo com fé que nós cremos na restauração de casamentos. Se eu não estiver servindo com fé, eu não vou agregar valores a nenhum casal. Mas pela fé, eu vou me aproximar, eu vou me doar a estar ajudando. Isso é o serviço do Senhor com fé. Servindo com fé, eu vou acreditar na cura e na cura de enfermidades físicas, emocionais. Essa é a primeira ferramenta. Servir com fé. E o Senhor te desafia nesta manhã a você fazer essa pergunta a você: como anda a minha fé? Como eu tenho exercitado a minha fé?
Fé que cura, fé que liberta, fé que restaura. Jesus sempre usava essas expressões. A tua fé te curou. A tua fé te salvou. Não tem como servir ao Senhor sem fé. Não há possibilidades. A outra ferramenta é a ferramenta do amor. Servir ao Senhor com amor. Pode ser até trocar, né, a posição. Primeiro o amor, depois a fé. Mas eu preferi colocar fé primeiro. Porque em 1 Coríntios 13, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém o maior destes é o amor. Se não tiver amor, esquece. Se você estiver servindo ao Senhor sem amor, não vai fluir. Não vai fluir. E individualmente falando, para a comunidade, nós precisamos ter isto como alicerce: servir ao Senhor com amor. É esse amor, é servindo com este amor, esse amor que faz a diferença na vida de uma comunidade, individualmente falando. É servindo com amor que suportamos uns aos outros. Jerônimo também com amor estou. Mas eu quero que você abra em Colossenses, no capítulo 3, e eu quero ler os versículos, porque estes versículos, eles encaixaram como luva. Colossenses 3, a partir do versículo 12. As virtudes devem ser cultivadas. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Habita ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Servindo ao Senhor com amor, eu vou suportar. Tem pessoas que me suportam, e nós devemos suportar uns aos outros no amor. É a orientação da palavra, e nós precisamos quebrar paradigmas. Nesse retiro, nós temos uma oportunidade de nos aproximarmos de pessoas que não é do nosso dia a dia. Às vezes você não tem muita afinidade com esse irmão, mas o Senhor quer quebrar isso no nosso meio. O Senhor quer transformar o nosso interior, e eu preciso suportar um ao outro. Nós precisamos suportar uns aos outros no amor.
Servindo ao Senhor com amor, é que devo perdoar ao meu irmão. Aí pode ficar mais estreito. Esse amor me leva a perdoar o meu irmão. Ah, mas ele não muda, ele sempre faz assim. Mas o amor é o dom supremo. Servindo com amor, eu devo perdoar ao meu irmão. Mateus capítulo 6, 14 e 15 diz assim, ó: se perdoares ao teu irmão as tuas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará. Então, esse servir com amor para perdoar precisa estar enraizado, faz parte do Pai Nosso. Tem pessoas que se baseam no Pai Nosso, oram o Pai Nosso com a beleza, mas você já atentou para este versículo 14 e 15? Se eu perdoar, eu vou ser perdoado. Se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Será que você vai para o céu? É sério. Mas o serviço do Senhor, ele deve ser feito com amor. Servir ao Senhor com amor é que obedeço às autoridades sobre a minha vida. Às vezes é muito difícil você se submeter a uma autoridade. É difícil você estar, de repente, se humilhando. Mas é necessário entendermos isso, porque é esse amor que faz com que eu obedeça às autoridades. Aqui no nosso caso, o presbitério. Mas você tem outros locais que você precisa estar dentro dessa obediência, por amor. Em Hebreus, no capítulo 13, versículo de número 7: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Eu não estou profetizando morte aqui para os presbíteros não, hein? Mas eu devo me lembrar das autoridades para obedecê-las. E no versículo 17 diz assim: obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por a vossa alma, como quem deve prestar contas, para que faça isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então, o servir com amor faz com que eu obedeça às autoridades sobre a minha vida. E eu glorifico a Deus porque esta é uma das coisas que o Senhor mais ministrou após a minha conversão. Eu era um homem que não aceitava muito comando não. O negócio era comigo, tinha que ser do meu jeito. Mas o Senhor veio com poder e glória. Aleluia. E começou a trabalhar nessa vida que não era fácil. E louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu tenho um princípio. Um dos princípios é a obediência. Tá? E essas autoridades, ela pode ser uma pessoa de um nível de repente inferior ao céu. Mas se você serve com amor, você vai estar com o princípio da obediência.
Em Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda serves aos outros. Amém? O amor. A terceira ferramenta a qual nós precisamos atentar é a perseverança. A perseverança é a ferramenta que nos proporciona a não desistir de nada, nem de ninguém. Como o Mestre Jesus nos ensinou, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Paulo falando aos Romanos no capítulo 12, se eu não me engano no versículo 12, que nós temos que ser perseverantes na oração. Então a perseverança, ela precisa fazer parte da nossa vida. Nós temos vivido dias difíceis, nós temos vivido situações que nos remetem às vezes a olhar só para os nossos problemas e acabamos esquecendo de perseverar com a vida de alguns irmãos. Eles se viram para lá, Deus vai dar vitória para ele, eu vou cuidar dos meus. Não, você tem que perseverar até o fim, não é só até o meio do caminho. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Este será salvo. A perseverança. Perseverança é algo que é fundamental no serviço, no reino. Eu tenho uma aliança com o Senhor. Desde quando eu me converti, falou: Senhor, eu quero cuidar das tuas coisas, o Senhor cuidar das minhas. E assim tem sido. E eu tenho perseverado nessa aliança que eu fiz com o Senhor. Às vezes as pessoas acham que isso é muito tranquilo. Tranquilo por quê? Porque eu estou perseverando no Senhor. Os meus problemas estão na mão do Senhor. E eu tenho rompido de fé. Encerrando aqui, 1 Coríntios capítulo 15. Versículo de número 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. No Senhor o nosso trabalho não é vão. Que você possa se apropriar dessa palavra. E talvez você: como que eu vou servir ao Senhor? Quantos ministérios nós temos? Quantas oportunidades você tem de servir ao Senhor? Nós não temos desculpas para sermos só esquentadores de banco. Nós temos inúmeras oportunidades. E aí eu te convido, nesta manhã, a assumir. Que você saia deste retiro já com uma opinião formada. Eu quero estar servindo ao Senhor em algum ministério. Porque o dom está aí em você.
mas você de repente não está servindo. Como comunidade, a junção de tudo isso que nós estamos falando. Um versículo que eu não poderia deixar de fechar. Efésios capítulo de número 4. Quando fala dos dons ministeriais, a partir do versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu e você, juntos, servindo ao Senhor, individualmente, como comunidade, certamente o inferno vai ser saqueado. Certamente vidas vão ser transformadas, porque nós somos um em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar os nossos corações e que possamos entender tudo aquilo que Deus está falando e vai continuar falando aos nossos corações nesse retiro.